Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliana e hoje venho trazer para vocês uma aula de história, um pouco da história oral por meio de mitos e lendas. Você conhece alguns mitos ou lendas? Quais você conhece? Escreva aí embaixo, preciso saber se você conhece algum. Não esqueça de escrever um mito e uma lenda, certo? Aí no canal já está definindo o que é um mito e o que é uma lenda. Se você assistiu a aula da Proeli sobre mitos ou lendas, você já sabe definir. Mas se você não assistiu, eu vou deixar o link no final da aula e você vai clicar em cima desse link e vai assistir a aula sobre mitos ou lendas e vai aprender melhor a definição do que é mito e o que é lenda. Você consegue separar? Você sabia que as lendas e os mitos são de origem da mitologia do índio nativo, em conjunto com os mitos trazidos da Europa, dos portugueses, da África? Então veja bem, o mito e as lendas são parte de uma cultura, certo? Junta-se a cultura desses três lugares e forma-se o folclore brasileiro. O folclore brasileiro nada mais é, nada menos do que cultura. E mito é narrativa fictícia, que explica acontecimentos dos lugares. Geralmente inclui seres fantásticos e deuses locais. E lendas? Você lembra o que é lendas? Então, como eu já expliquei no outro vídeo, vou fazer só um pequeno resumo aqui. Lenda é um tipo de narrativa passando de geração para geração e é contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. E aí você vê algumas lendas aí, ó. Por essas imagens, não precisa nem eu ler, você já está fazendo a leitura de imagem aí de algumas lendas, né? Tem o Pé Grande, tem o Saci Pererê, tem o Rei Arthur. Então aí já são algumas lendas. Olha só, já citei 3 lendas aí. Eu estou aguardando você colocar aí embaixo aí nos comentários alguns mitos que você conhece. Porque lendas, eu tenho várias aqui. Tem um livro que tem várias lendas. Porém, os mitos, eu gostaria que você colocasse alguns que você conhece que eu vou pesquisar. Estou aguardando os comentários aí, ok? Você já aprendeu a diferença entre o mito e a lenda? Responda para a Pro. Estou aguardando seus comentários. Então, tudo isso aí são lendas folclóricas. Esse é o famoso Curupira. Temos a lenda do Saci. Aí no canal a professora também já falou sobre a lenda da Cuca. As lendas contam história de fatos reais que são modificados pelo imaginário poético de um povo e de um determinado lugar, com o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas e de iniciativa. Só lembrando aqui, mitos, que são mitos mesmo, são narrativa pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade, fenômeno da natureza, origem do mundo e do homem, que não era compreendido por eles mesmos, certo? Os mitos utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis, com magia
e não pode ter a sua veracidade comprovada. Ou seja, o mito não é um conto de fadas. Também não é uma mentira e nem uma verdade absoluta. Não esqueça de colocar aí embaixo quais os mitos que você conhece. E agora vamos conhecer um mito. O título do mito de hoje é A Criação da Noite. Antigamente não havia noite, era sempre dia. O sol brilhava esquentando a terra. A lua e as estrelas eram como o sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam sem cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia. Noite não havia. O sol fazia seu percurso até o poente, para então retornar pelo caminho inverso ao nascente. Mauá controlava o sol, a lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se aproximasse. Certa vez, um homem quis saber como o sol funcionava. Esperou que Mauá saísse para caçar e aproximou-se do sol. Ao tocá-lo, o sol quebrou. O mesmo acontecendo com a lua e as estrelas. E a noite surgiu engolindo tudo. Os homens que caçavam na mata ficaram perdidos na imensidão do escuro. As mulheres mal conseguiram encontrar suas redes dentro da maloca. Crianças e idosos levantavam-se do fundo da noite sem luz. Mauá voltou para consertar a sol. Ao ver o homem que havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se no macaquinho mão de ouro, escuro como a noite e com as mãos douradas, como o sol que havia tocado. Não foi possível consertar o sol para que funcionasse como antes. O sol caminhava para o poente, mas não conseguia retornar, sumindo no horizonte e deixando a terra na escuridão. Mauá então fez com que a lua e as estrelas surgissem na ausência do sol para iluminar um pouco a noite, e assim é até hoje. Quem escreveu foi Edith Lacerda, Ciência Hoje das Crianças. Olhando essa imagem agora, você lembra qual é o título desse mito? Você gostou? O que você achou do mito? Veja bem, eu vou deixar 2 perguntas aqui para você que é meu aluno fazer no caderno. E você que está aí do outro lado só vai me responder embaixo nos comentários quais os mitos que você conhece ou que você gostaria que a professora lesse para você aqui, certo? Então, você, meu aluno, vai escrever no seu caderno de classe essas 2 perguntas. Se havia a lua e as estrelas, por que não havia noite? Pergunta 1. A pergunta 2 é: quem controlava o funcionamento do sol, da lua e das estrelas? Não esqueça de responder qual é o título desse mito, certo? E agora chegamos ao final dessa aula, lembrando que nós aprendemos hoje o que é mito e lendas. Também aprendemos a origem de cada um. Se eu perguntasse para você quem é o personagem principal dessa história, você saberia me dizer?